Olá pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E aí a nossa live começou hoje aqui falando de política bolsonarista. É exatamente isso que você ouviu. Parece que as pessoas estão preocupadíssimas com a candidatura do Flavucho. Parece que o mais moderado dos bolsonares parece que estão está nos trazendo grandes problemas aqui. Problema para o Brasil, para a economia. Parece que nem o mercado, que sempre adorou o fascismo, que sempre estruturou o fascismo, sempre apoiou o fascismo, está apoiando o Flavucho. Veja, o Flávio anunciou na semana passada, na sexta-feira passada, que ia ser candidato no lugar do pai, em nome do pai, parece que sim, e o mercado reagiu muito mal, reagiu com dólar subindo, estourando, parece que era a mesma coisa que eles diziam que aconteceria com o Lula, e o dólar só caiu durante o governo Lula, pelo menos por enquanto. Com as tentativas de manter o Bolsonaro fora das cadeias, os bolsonares, né? A família inteira deveria estar presa. Pois parece que tem uns problemas que estão acontecendo. 2 bilhões de reais saiu só de investimento estrangeiro da Bolsa de Valores, da B3. Foi mais de 4%, 4,3% de queda num único dia. Imagina que a gente estava subindo com recorde atrás de recorde, com situações atrás de situações, sendo benéficas aí para a Bolsa de Valores. Sim, parece que nós batemos recordes muito maiores do que vocês podem imaginar por enquanto. E aí, do nada, parece que o camaradinha entrou na jogada e ferrou tudo. O Ibovespa caiu 4,31%, ou seja, saiu de 164 mil pontos, que foi o recorde dos recordes até hoje. O governo Bolsonaro, que achava que ia estourar a boca do balão, os investidores que achavam que ia estourar a boca do balão no governo Bolsonaro, não chegou a 130 mil pontos direito ali e parou por ali mesmo. Mas parece que com o Lula estourou a boca do balão feio. O índice Bovespa, só para vocês terem ideia, a quantidade de dinheiro, né? Quanto que vale em dinheiro a cesta com todas as boas ações, com as ações das boas empresas da Bolsa, né? Então, se você pegar Petrobras, Vale e tal, você coloca tudo isso numa cesta, uma ação de cada uma, soma esses valores e aí dá esse índice Bovespa que está por aí. Em real. Pois é, o problema maior aqui é que o Flavucho parece que estourou a boca da sua boca e a boca do balão do pai. Parece que o desespero é tão grande, mas tão grande, que o Flávio resolveu colocar aí panos quentes na segunda-feira para ver se voltava, deu uma seguradinha na segunda, quando ele disse que ele tinha um preço, como todos os vagabundos bolsonaristas, como toda a família, sempre tem um preço que não é baixo normalmente. O Flávio não colocou o preço na hora, falou que falaria depois com a imprensa, mas a gente já sabia qual era o preço dele. O preço dele é o vagabundo do pai solto e ele livre também, leve e solto, para poder garantir aí que as rachadinhas não sejam de novo investigadas. Pois é, Flavucho tem medo, mas tem muito medo mesmo. Tanto que a única preocupação que ele tem agora, e que ele deveria ter mesmo, é fazer cocô de novo durante um debate. Eu gosto de ver aquela cena deprimente do Flavucho, gosto, adoro, revejo sempre que eu posso. A Jandira Fegali contando o que aconteceu nos bastidores, essa fofoca é a melhor. Mas de qualquer forma, tá aí, Flavucho afundando o país, afundando o mercado, né? Não o país, mas afundando o mercado e já mostrando a que veio e a que virá, caso ele seja realmente o cara que vai suceder aí o vagabundo que está preso, o presidiário que tentou romper a tornozeleira, porque como todo bom covarde, a fuga das galinhas é a única coisa que eles têm para oferecer. Bolsonaro está preso, Flavucho está solto. É o nome Bolsonaro sendo levado de novo. Só por isso que o Bolsonaro levou o Flavucho, não o Tarcísio, que o Tarcísio, pelo jeito, já tem até algumas pesquisas que mostram que o Flávio ainda sai um pouco à frente dele. O Tarcísio parece que não é persona não grata ainda no clã, mas pode ser que vire daqui a pouco com o Eduardo e o Flávio partindo para cima dele. Pois é, o Tarcísio ficou triste, a gente gosta de ver o Tarcísio triste. Lixo político tem que ficar triste mesmo e tinha que estar na lata de lixo da história. Infelizmente, ainda é governador por aqui. Pois é, então 2 bilhões de saída da B3 aqui não foi do geral, foi só dos investidores estrangeiros, né? A gente está falando que os investimentos EEDs que vêm lá de fora, parece que
não vão vir mais se o Flávio provavelmente subir as tamancas aí, a não ser que ele destrua o país para poder entregar para o mercado. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é que destrói o país. Aqui o pai dele começou e fez bem feito durante os 4 anos que ele esteve. Fez bem feito para o mercado. Para a gente, para o Brasil, nós estamos ainda fazendo, né? Colocando aí alguns panos ainda estamos resolvendo problemas que o Bolsonaro deixou. Muitos deles que vão se perpetuar por muito mais tempo que a gente imagina. Pois é, Flávio parece estar com problemas aqui, né? Depois que ele colocou a pré-candidatura, tem um monte de gente fugindo aí da raia, e o Centrão está desesperado, querendo derrubar o Flávio de qualquer jeito. Os cabelos brancos não ajudaram a seu aprendizado. Toma aqui. Pô, CF, você já comeu a sua parte? Desculpa aí, continua comendo aí, que é só para você esse que nós trouxemos aí, tá? Não chora não, que a gente gosta de ver você sofrendo. Depois você chora. Opa, o Márcio Moreira falou assim, e o filho do Lula, e aí o que é? Pois é, eu acho que o filho do Lula devia ser preso também, se comprovado que ele realmente tem alguma coisa a ver com as denúncias que estão sendo contadas por aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, os ministros do presidente, os amigos do presidente, a maioria deles foram denunciados na CPI. A maioria deles tiveram problemas, teve até gente que foi amiguinho ali de ministro, que foi funcionário de ministro, que foi preso. Mas é o filho do Lula, com o único cara que por enquanto falou, nem o Careca falou nada, nem os outros falaram sobre o filho do Lula, mas a única denúncia, a única delação, diferente da do Cid, que teve o Cid, teve um monte de documentos que ele comprovou, parece que tem problemas sérios aí com vocês, né? Por enquanto a gente vai esperar o filho do Lula cair na esparrela, se é que ele realmente está envolvido. Caiu, aí a gente vai falar sobre isso aqui. Opa, a Dani falou, tá afundando. Ah, vai dormir você, Dani, deixa de ser besta. É verdade, Valdir falou, esquece o mito. A gente não chama de mito aqui, a gente chama de mito. E aí você pode começar a chorar aí que a gente gosta. Pois é, Márcio. O Márcio falou que todas as eleições, pelo jeito, você não sabe de quando as urnas funcionam, né, Márcio? Fica de olho aí que a gente vai falando para você sobre isso. Será que em 98 não tinha urna? Puxa, Márcio, será que você é tão inteligente quanto você pensa mesmo ou é só burrice que a gente está vendo aqui? Eita, o desespero da Dani, parece que agora resolveu falar que tem pessoas que tomam remédio. Eu, desculpa, não tomo nenhum remédio para dormir, Dani. Toma o seu aí que a gente sabe que é isso que mantém você inteira. Chora que a gente gosta, Dani. Outra coisa aqui então que a gente vai mostrar para vocês é isso aqui. Isso aqui é muito importante a gente trazer, pelo menos para poder dar uma aliviada no coraçãozinho daquelas pessoas que são enganadas direto. Sim, mais uma pessoa caiu, não, várias pessoas caíram aí em um golpe de um líder religioso. Logicamente, a gente já sabe que tipo de religioso que faz profecia, né? Pois é lá do Malacraia, é lá do Edir Macedo, é lá dos outros. O líder religioso aqui condenado por pedir pix em troca de falsa profecia. Então o cara fazia ali umas lives no Instagram, e essas lives aí ele cutucava as pessoas e lá no privado ele pedia dinheiro e falava que tinha profecias, que a pessoa ia morrer. Nós contamos aqui no início desse ano o caso de um pastor que é muito envolvente. O pastor dizia que tinha profecia para os fiéis, mas ele só resolveria se ele desse uma mamada no marido daquela pessoa, senão a esposa ia morrer, a filha ia morrer. Exatamente o que você ouviu. Nós tínhamos a unção sexual aqui, nós tínhamos aqui as profecias sexuais, nós trouxemos aqui, e lá em Brasília isso é em profusão que acontece esse tipo de golpe. Como os vagabundos bolsonaristas estão por lá, né, a gente também fala sobre isso aqui. O líder religioso aqui, então, ele fazia as cantorias dele, os esquemas dele, as lives escondidas, as lives para as pessoas ali definidas, e aí a hora que a pessoa entrava lá, ele no privado, nas DMs, pedia lá os dinheirinhos. Pois é, olha que doido, pedia dinheirinho e a pessoa deu, a pessoa se sentia constrangida em não oferecer um pouco de dinheiro, um pouquinho que tinha. Durante uns 6 meses, 8 meses desse ano, essa pessoa
deu para esse cara dinheiro, R$ 930, por causa desses pedidos aí que ele fazia, forçava, coagia, segundo a pessoa, se sentia coagida espiritualmente, coagida emocionalmente, e pelo jeito ela acabava cedendo. O pastor aqui pedia dinheiro de fiéis mediante o uso de forte coação moral, como profecias e propósitos espirituais. Se vocês parassem de acreditar nessas merdas, vocês perderiam muito menos dinheiro para essa gente vagabunda, né? Foi condenado por dano morais, vai pagar, ao invés de R$ 930 que ele tirou da pessoa, vai pagar 4 mil para ela. Parece que é um bom investimento. Eu acho que é importante a gente lembrar disso aqui. Um dos grandes problemas aqui que a gente encontra nesse tipo de pessoas é que moral eles não têm nenhuma. E eu vou falar um pouquinho aqui de um cara que eu gosto muito, de um herói, que é o farol do Bitcoin, que é um dos golpistas mais importantes desse país. Por que, Ailton, você está chamando um golpista de um golpista importante? Que relevância tem um golpista? O golpista tirou dinheiro desses vagabundos aqui da Universal. A história do Gleidson, ele é muito importante para a gente entender que temos que rir desses vagabundos que tomam dinheiro dos pobres coitados, que também querem trocar dinheiro por bens materiais ou bens espirituais. Fala sério, né? Aí pessoas que acham que religião é feita para isso, também desculpa aí. Vocês têm que levar uns golpezinhos mesmo aí, só para aprenderem e acordarem que não se troca espiritualmente. Eu nem estou falando que eu acredito nessas babaquices de espiritualidade, mas não se troca algo espiritual por algo material, né, gente? Desculpa aí, né? Se você tiver que alcançar alguma coisa espiritual, se é que acontece, se é que existe, vai acontecer de outros pontos de vista, de outras formas, né? A questão espiritual só vai vir de forma espiritual. Não adianta você ficar dando, trocando, fazendo oferenda, não, tá bom? Fica de olho aí que vocês fazem oferenda igualzinho qualquer uma outra das religiões aí, de matriz africana, de matriz euroasiática, só para vocês saberem como funciona. Tudo bem? Eu estou falando de Euroasiático porque os budistas, de forma geral, também oferecem oferendas. Só para lembrar algumas pessoas aqui que não são só os brasileiros ou as pessoas de matriz africana, as religiões de matriz africana. Além disso, você tem também aí os judeus também, que o judaísmo prega lá os sacrifícios dos bodinhos, né? Dos carneirinhos e assim por diante, das ovelhas, pois é. Fiquem de olho, que tem mais do que vocês conseguem acreditar. Os evangélicos aqui costumam oferecer em dinheiro. Não coloca a comida para o Exu, não coloca a comida para o Orixá, mas coloca ali muito bem o dinheirinho dele esperando outra coisa, né? Então acho que é importante lembrar disso aqui. É verdade, Aninha, não tenho dúvida nenhuma disso, e é por isso que eu estou tentando acordar alguns por aqui em relação a isso, né? Parar de acreditar que o dinheirinho que ele vai dar para o pastor vai vir em dobro, em triplo, em milhares de vezes, né? O valor, só porque o pastor falou, né? Só para eles acreditarem, parar de acreditar em babaquice. Xandão. Todo mundo fala aqui que a gente puxa saco de Xandão. Mentira, eu já falei várias vezes que eu conheço a história de Xandão desde a década de 90, então eu tenho meus pés atrás, os 2 pés atrás e as mãos também atrás em relação ao Xandão. Por mais que eu saiba que o Xandão tem sido um dos poucos que teve coragem de desafiar o bolsonarismo, o fascismo brasileiro, a forma degradante que nós estávamos tendo aqui para vocês terem ideia, de fazer política, de trazer o fascismo de volta, pois é, eu acho importante a gente lembrar disso aqui. Xandão também não é santo. Mas eu não estou falando que ele é um crime que ele cometeu, estou falando que ele não é santo por vários motivos aí, que seja quando ele chegou ao poder, junto com o Temer, quando ele chegou ao poder aqui na cidade de São Paulo como secretário de Finanças, quando ele chegou ao poder como ministro, tudo isso aí, o Xandão fez alguns esquemas lá dele, que é só dele. Diga-se de passagem, quase todos os ministros que chegaram em algum lugar também fizeram a mesma coisa. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, e aí eu não estou dizendo que o Xandão tem alguma coisa a ver, mas existe um escritório de advocacia que ele fundou, provavelmente ele é a esposa dele, que a trupe que está lá ele, a esposa dele, né? No caso ele não pode porque ele é ministro, e os filhos dela, talvez mais alguns outros sócios. Simples, é um escritório de advocacia que está lá para defender, seja quem for. E eu não tenho problema com isso, eu acho que eles estão certíssimos em ter seu escritório, se eles estudaram, se eles conseguem convencer as pessoas. O problema todo é quando isso aí se torna uma coisa meio
problemática em termos de moral. E aí é o grande problema para o homem público, Alexandre de Moraes, homem público. A gente vê aí os caras aplaudindo o tal de Williams, não sei das quantas lá, que é um cara que está envolvido com um monte de coisa, tem um monte de suspeitas, e é impossível, do meu ponto de vista, tá bom? Você enriquecer abruptamente, ostentando daquele jeito, e todo ostentador, todo mundo que ostenta aqui, a gente já falou várias vezes, isso é um sinal de problema. Tá aí o Vorcaro que mostrou pra gente, foi o último que mostrou isso pra gente, o não sei o que, o Williams lá, que também mostrou pra gente, tá aí envolvido com um monte de problemas. Pois é, o Xandão já é mais discreto, a família é mais discreta, mas mesmo assim o Xandão, a família dele, né, a esposa dele, que comanda hoje a banca de advogados dele, e aí eu não tô, volto a dizer, eu não estou falando que tenha crime, mas também apareceram lá alguns contratos com o Vorcaro. Talvez o Vorcaro talvez não tenha nem exigido e nem tenha usado a banca de Barsi e Filhos para poder desenvolver alguma coisa criminosa. Talvez seja só mesmo para se proteger. Com o nome Barsi na banca que defendia ele, com certeza pensou que podia contar com algumas facilidades, né? Para algumas facilidades a partir do STF, por exemplo. Pode ser que tenha sido isso, mas eu não estou dizendo aqui que a banca de advogados da família do Xandão fez alguma coisa. Só estou dizendo que apareceu aí um contrato de 129 milhões de reais em alguns anos, acho que em 3 anos. Esses 129 milhões davam em torno de 3,6 milhões de reais por mês, e aí essa banca vai defender, de acordo com o jornal, de acordo com o contrato, vai defender ele em causas que não tem uma coisa específica, né? Não é nada muito específico. Pode ser em questões relacionadas à economia, pode ser relacionadas ao Vorcaro sendo preso como criminoso, pode ser civil, pode ser criminal, pode ser qualquer coisa. A questão toda aqui é que quando você é um ministro do STF, qualquer coisa pode sujar. Lógico, a gente não está falando que o Alexandre de Moraes tem que mandar investigar todo mundo que vai bater na porta dele, mas a questão toda é se ligar a questões onde o cara banca congressos, o cara banca viagens, isso é um problema, né? O Alexandre de Moraes, como a maioria dos ministros, que voam aí, jatinhos particulares, que vão, né, como o Cássio Nunes Marques, que foi viajar para ver o Gustavo Lima lá numa ilha paradisíaca, foi dar um rolê em um iate de mais de R$1 bilhão. Pois é, tudo isso aí a gente tem que levar em consideração quando a gente é pessoa pública. Como diria lá os gregos, né, não adianta você só ser a mulher de César, você tem que parecer a mulher de César, você tem que agir como a mulher de César, ou seja, com moral, com decência, né? Ser a esposa de César é simples. Agora, e você fazer as coisas por trás do César, fazer as coisas por debaixo dos panos, isso aí não era muito bem aceito de acordo com os gregos, né? Então tá aí. O contrato da mulher de Moraes então com o Banco Master de 129 milhões agora está sendo espalhado por aí também, e isso vai ser um problema para os Barsis daqui para frente, para poder explicar. Não, volto a dizer, que tem um crime nesse sentido aí. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós pode precisar de um advogado. Você não vai, o advogado não vai perguntar se você cometeu algum crime antes, se você está cometendo algum crime agora. Ele vai tentar te defender, porque a função do advogado é essa. Então, é só para a gente lembrar que está acontecendo. Está acontecendo como aconteceu com o Toffoli, está acontecendo como aconteceu com outros ex-presidentes aí do Senado, do STF, como aconteceu com outros também que eram ministros do STF, e a gente precisa ficar de olho. O Gilmar, que está o tempo todo sendo atacado aí pelo Gilmar Palusa, tudo isso aí a gente está vendo, e eu particularmente acho que não é uma coisa muito moral, mas aí depende da cabeça de cada um, né? Só para a gente lembrar. Então, o Alexandre de Moraes pode ter que explicar isso aí daqui a pouco, e a extrema-direita vai bater direto em cima disso, né? E a esposa dele está ligada diretamente a essa questão. Eu acho que sim, Lúcia. A Lúcia está perguntando se o planeta não seria melhor se não tivesse religião. Tudo bem, Lúcia? Seja bem-vinda, viu, Lúcia? Eu acho que a melhor coisa que aconteceria era isso. E um filósofo antigo, não tão antigo, que morreu recentemente aí, dizia pra gente, né? Imagina um mundo sem religião, sem divisões, né? Então, John Lennon que o diga. Talvez a gente precisa ficar de olho naqueles outros filósofos que diziam que Deus morreu, né? Então, só para lembrar disso aqui.
Deixa eu só passar aqui as coisas. Felipe, fala, Fê, seja bem-vindo, Fê. Deixa eu colocar uma outra notícia aqui pra gente curtir a cara dos carinhas aqui também, né? Por que não? Aqui eu queria lembrar que tem muita coisa que eu gosto, que eu tenho que ter cuidado na hora de falar. Eu gosto muito do faraó do Bitcoin. Esse carinha aqui é meu herói. Herói porque ele não é meu herói, mas eu brinco com essas brincadeiras dele aqui. Quem é esse carinha aqui? Quem é essa carinha maravilhosa aqui? Esse carinha tem uma história maravilhosa. Eu gosto muito da história dele. Eu conto isso quando eu estou alertando meus alunos para não caírem em golpes. Eu conto isso quando eu estou desenvolvendo meus conteúdos de finanças. Eu conto isso para poder mostrar para as pessoas que o cuidado em relação a qualquer um é importante. Não adianta a gente só ficar preocupado com o influencer vagabundo que fica pousando de carro importado, que nem é dele na maioria das vezes, que entra nos casarões porque bateu na porta lá do corretor, o corretor vai mostrar, ele tira fotos e aí finge que é dele a casa. Tudo isso aí acontece na internet, a internet virou terra de vagabundos assim. O faraó do Bitcoin é um cara diferente. Ele era um garçom, um pobre coitado, que morava numa comunidade no Rio de Janeiro e conseguiu crescer na vida. Crescer de forma coerente, de forma pesada. E hoje é o herói das pessoas que se veem golpeadas na internet, golpeadas pelos vagabundos nas igrejas e golpeadas todos os dias pelos vagabundos da extrema-direita. Sim, eu estou falando desse cara aqui que é o Gleidson. O Gleidson, ele é um dos caras mais simpáticos do meu ponto de vista. Por que o Gleidson é tão simpático, Ailton? Porque o Gleidson, ele é o faraó do Bitcoin. O Gleidson, depois que ele começou a realmente a apurar a riqueza que ele arrancava dos pobres coitados, ele fazia o quê? Colocou uma roupa de faraó. Exatamente. Não de faraó, de sheik. Mas como ele já devia ter o sheik que foi preso lá, Santa Catarina, o sheik é aquele que deu o golpe na filha da Xuxa, só pra você ter ideia. E o Gleidson não. O Gleidson foi mais legalzinho. O Gleidson foi um cara que eu tenho certeza que vocês gostariam de conhecer, porque é um cara legal. Tá preso. Preso desde 2021, tá preso, pode ser solto. A esposa dele foi presa lá nos Estados Unidos, agora há pouco tempo também, acho no início do ano. Também, ela acho que era venezuelana, e também estava envolvida com os esquemas aí. Gleidson deu golpe de bilhões, fala assim, 30 bilhões de reais. 30 bilhões. E aí, qual que é a sacada? O Gleidson é um self-made man. Nasceu ali da pobreza, saiu da pobreza e conseguiu dar golpes em pessoas muito importantes. As mais importantes do meu ponto de vista são os pastores da Igreja Universal. E só por isso Gleidson já merecia 100 anos de perdão. Gleidson foi preso porque ele começou a pagar policiais das delegacias antifraudes para poder derrubar os concorrentes. Esse foi um dos motivos, né? Grandíssimos motivos que levou o Gleidson a se ferrar. Mas o Gleidson vai sempre ter um espacinho aqui nas minhas fábulas de heróis quando se fala de golpista. Gleidson, então, tomou dinheiro de caras da Universal, pastores vagabundos da Universal, tomou dinheiro de vários outros caras e talvez, eu não vou dizer com toda certeza, porque eu não me lembro mais da história, talvez inclusive do narco Drávigo, né? Só para você lembrar. O Comando Vermelho levou golpes de várias formas. O PCC talvez tenha levado também golpes do nosso amigo Gleidson, porque o Gleidson era muito esperto. Esperto o suficiente para poder ter ainda patrimônio hoje de 150 milhões de reais no nome dele, mais imóveis e não sei o quê. Mas aqui, ainda está rolando. O Gleidson e a esposa estão presos, mas o Gleidson deixou um monte de prepostos aí. Os prepostos do Gleidson estão ainda dando golpe, e agora o golpe ainda está em torno de 2 bilhões de reais. O Gleidson, preso, ele ainda mantém o esqueminha fora, tirando 2 bilhões de reais de idiotas, mesmo depois de ter sido denunciado, investigado e preso, gente. Condenado e preso. O Gleidson é um cara que a gente precisa entender. Logicamente que a ironia aqui, logicamente eu não tenho admiração nenhuma por bandidos assim, mas o Gleidson é um bandido, tipo Robin Hood, tomou dos vagabundos, quer dizer, dos pastores, quer dizer, das pessoas religiosas, não, tomou das pessoas que talvez tivesse muito e enfiou
no rabo desses caras aí. O Gleidson, como eu disse, não movimentou os reaisinhos, os 100 mil reaisinhos, 1 milhãozinho, não. Foram bilhões e bilhões de reais sendo colocados aí na fogueira da vaidade dos idiotas, que achavam que era possível driblar o mercado e fazer valer ali o dinheiro muito mais que o dos outros. Sim, os caras que acreditam que o dinheiro dele vale mais que o dos outros, que tudo o que eu fiz é meritocrático, entrega o dinheiro na mão de caras como o Gleidson e ele ganha muito com isso. E ele se diverte com isso. Eu gosto do Gleidson viajando, andando, mostrando as suas viagens, a esposa dele. Eu gostava muito de ver o Gleidson com aquelas roupas de faraó numa mansão enorme, na empresa dele que tinha portas enormes, que tudo era dourado. Era muito legal o faraó do Bitcoin. Sim, e logo em seguida ele produziu o shake do Bitcoin, que também entrou nessas roubalheiras e deu golpes até na Xaxa, a filha da Xuxa. Pois é, eu gosto de ver essas coisas acontecendo. Sim, eu gosto. Essa burguesia vagabunda assim, se esfolando, sim, eu gosto. Por quê? Porque dinheiro de exploração é dinheiro muitas vezes de próprio golpe. Ou você acha que o pastor, quando toma dinheiro, aquele monte, aqueles bilhões que sai da Universal todo ano, é dinheiro lícito, né? Legalmente pode até ser, vamos pensar assim, moralmente e eticamente a gente sabe que não. Mas de qualquer forma, eles estão lá para fazer os pobres de bobo. E os pobres gostam de ser feitos de bobos, porque depois eles colocam a culpa em um Deus que não existe. E aí o Gleidson aproveitou isso. Gleidson, então, era um evangélico que nessa comunidade deles, ele já começou a fazer os esquemas na própria igrejinha que ele fazia parte. Depois cresceu e foi fazer isso com outras pessoas. Gleidson era um garçom, e aí não estou de forma nenhuma aqui menosprezando os garçons, mas a inteligência do Gleidson, ele passou dos limites aí, né? Ele saiu ali do barzinho do seu Zé e foi viver em mansões e viajando o mundo inteiro com dinheiro dos idiotas que deixaram na mão dele. Eu gosto de lembrar essas coisas aqui. O Ramon falou que os bolsonaristas fizeram a pior merda hoje. Eles sempre fazem, né? Pois é, Lúcio, eu me divirto, me divirto muito. Como diria o pessoal do Madagascar, eu me remexo muito, mas eu me divirto muito. Se vocês puderem, vejam a história do Gleidson aí, tem bastante coisa aí, 2016 para cá, tem bastante coisa do Gleidson nas mídias sociais aí, gente. Aqui eu queria lembrar que hoje teve greve. Greve é uma coisa que nós devemos entender e apoiar. Você pode falar, mas os caras do sindicato, tem muito bandido, tem muita máfia no sindicato dos transportadores, dos motoristas. Tem, mas e aí são os caras que, gostando da gente ou não, representa sim os trabalhadores daquela classe, daquela categoria. Nós podemos ter um monte de problemas com essas pessoas que estão lá falando que estão representando os trabalhadores. Sim, está lá o Zé Trovão dizendo que representa os caminhoneiros, está lá o não sei o que, o Chorão falando que representa os caminhoneiros e passando vergonha. Os motoristas de ônibus, os transportadores deveriam ser os sindicatos mais fortes do país, né? Aqui em São Paulo eles mostram a força deles, mas tem sempre ali os golpes, as jogadas contra o próprio sindicato. O sindicato joga contra os próprios trabalhadores às vezes. Dessa vez parece que eles resolveram que ia juntar as forças e ia fazer as coisas rodarem. Eu pastei para chegar em casa, né? Eu ia dar aula agora à noite e aí acabei tendo que voltar, e só para voltar para casa eu cheguei quase no horário que eu chegaria se eu tivesse dado 4 horas de aula, né? Dispensado da escola que eu ia dar aula à noite. Eu tive que voltar à tarde, né? Dei aula à tarde, à noite acabei tendo que voltar para casa porque não ia ter ônibus, né? Talvez não ia conseguir chegar sequer no metrô. A greve parece que ela acabou agora há pouco, agora 1 hora atrás, mas ela começou lá pelas 6, né? 4h40 já tinha alguns ônibus já falando que ia parar, às 6 já tinha tirado bastante dos ônibus. Eu consegui ainda, por sorte, digo que sorte às vezes que acompanha a gente, que não acredita em nada, eu tive por sorte que o penúltimo ônibus que sairia do terminal Água Espraiada saiu. E eu estava lá dentro dele, né? Então, o que aconteceu? A prefeitura está dizendo que não sabia, que foi pega surpresa, parece que desde junho do ano passado, desse ano, né? Desde junho, julho, eles já sabem dessa greve, dessa possibilidade de greve. Por quê? Porque, segundo a reportagem, foi
descrito, foi colocado em relatório na mão do Ricardo Nunes de que os repasses para as empresas de ônibus estavam em defasagem nos últimos 4 anos. É R$ 1 bilhão, segundo as empresas, a prefeitura está devendo em relação a esses repasses. Aí teve, as contas são feitas em relação aos custos, aquela coisa toda, e parece que o investimento, né, a taxa de retorno interno das empresas era para ser de 9,8, estava sendo de 9,13. Taxa de retorno interno aqui é como as empresas medem ali, como é que eles vão ter lucro ou não nesse sentido. E parece que estava, esses centésimozinhos aí, parece que estava assustando os empresários, né? A gente sabe que os empresários ganham subsídios muito altos aqui. A gente sabe tudo isso. Mas, de qualquer forma, tinha sido avisado por prefeito vagabundo que concorda com esse tipo de coisa dos empresários, esfolando a população. A gente sabe que ele concorda. A gente sabe que ele ganha muito com isso. A gente sabe que é bancado pelos empresários inescrupulosos e, inclusive, talvez aí pelo crime organizado, as empresas que a gente já falou aqui várias vezes sobre isso, mas o prefeito não se mexeu e aí deixou uma população com mais de 3,3 milhões de pessoas sofrerem para voltar para casa. Os que conseguiram voltar um pouco antes, tudo bem, mas o inferno que foi para chegar em casa hoje, 2 horas e meia no trajeto que normalmente faz em menos de 1 hora, 1 hora talvez no máximo, quando está um pouco de trânsito, foi terrível. Para sair do Morumbi até ali próximo à Avenida Santa Catarina foram quase 2 horas. Só para vocês saberem de como eu passei aperto hoje dentro de um ônibus que não estava lotado porque as pessoas sequer conseguiam pegar esses ônibus, né? Porque estava parado muito tempo, as pessoas ficaram muito tempo esperando. O vagabundo então aqui da Prefeitura de São Paulo está dizendo que não sabia, mas parece que o relatório chegou na mesa dele em junho desse ano e a Secretaria de Transporte avaliou que as empresas teriam que escolher entre pagar salário ou pagar o diesel. Essa diferençazinha de 9,3 para 9,8 aí do tiro, ou seja, do valor que eles arrecadariam para poder tirar o lucro deles, com certeza esses empresários maravilhosos nunca se preocuparam em deixar o lucro deles dentro das contas pessoais, né? Mas o trabalhador que se dane, é assim que funciona os empresários aqui. Os empresários na área de transporte principalmente, ninguém está preocupado. Se a gente pegar aí os escândalos aí, que a gente sabe, tanto aqui do Rio de Janeiro, do interior do país, Minas Gerais, a gente sabe que são as mesmas coisas. Os empresários de transporte não estão ligando, estão preocupados com o trabalhador, se ele vai ter o 13º, não. E aí parece que deixaram de pagar o 13º e talvez mais alguma coisa a mais aí. O sindicato deu na cara, por quê? Hoje foi anunciado que não ia ter 13º e hoje eles resolveram pôr a greve. É uma coisa que eu gosto de ver os trabalhadores se unindo para fazer esse tipo de coisa. Sei que a maioria da população sofre, mas o dia que a gente começar a perceber que é só assim, quando a gente se junta, que a gente tem poder de barganha, aí eles vão parar de reclamar, inclusive, de que foram prejudicados, né? Então acho que é importante lembrar dessas questões aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu sofri para chegar em casa hoje, mas eu não deixo de apoiar o trabalhador que está lá, que não teria direito aos direitos dele, aos direitos garantidos para todos nós. Ou você aí que está reclamando, que reclamou, não gostou de receber seu 13º. Se você não receber, você ia ficar feliz? Esses caras muitas vezes dependem desse 13º para pagar as continhas no final de ano e assim por diante, né? O valor que eles ganham não é um valor muito alto, então como é que eles vão fazer para pagar as contas? Muitas vezes que eles contraíram pensando nesse dinheiro e não vão receber. Tá aí a greve, e a greve deu certo. Parece que o Nunes chamou urgente primeiro os empresários, depois os sindicatos. É sempre assim, os sindicatos, o trabalhador está sempre em segundo plano, ou seja, a greve estava dada pelos trabalhadores. Ao invés de negociar com os trabalhadores, ver o que os trabalhadores queriam, ele foi saber como é que os empresários iam fazer as coisas. A burguesia nunca perde, gente. Só vocês saberem, tá bom? Deixa eu passar aqui. Aqui tem outra notícia também que eu acho que é importantíssimo de hoje, né? Aqui eu queria lembrar
que tem gente que está protegendo, tá cínico? Tá cínico! Tá cínico é o nosso governador que tem uma proteção da mídia local e da burguesia extremamente forte. O Tacínico, ele só não vai derrubar o Flávio se por acaso a burguesia não quiser entrar num atrito muito forte com a extrema-direita. A direita, que é a burguesia, vai talvez preservar por um certo momento de uma briga que possa esfacelar as duas, né? Eu gostaria muito de ver uma briga que esfacelasse a extrema-direita com a direita. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque teve uma crise aí que parece que bateu forte lá na cabecinha do Tarcísio. E aí, ninguém está falando dela? Não, ninguém está falando. Essa reportagem aqui é do dia 24/11, vocês vão ver aqui, mas eu trouxe ela justamente porque quase ninguém veiculou nada sobre isso. Quase ninguém colocou para fora sobre isso. Tarcísio parece que tem mais problemas do que a gente imagina. Se a gente pegar a quantidade de pessoas que estão envolvidas com crime organizado, a Zettel é o nome do cara aqui que a gente vai falar. Aquela mulher que é do agronegócio, que deu 500 mil para a campanha do Tarcísio, esse aqui que deu 2 milhões, né, que é parente do cunhado, que eu vou falar um pouco dele aqui na frente, cunhado do Vorcaro, que é o Daniel Vorcaro, que saiu agora do Banco Master, que 2 milhões de reais de doação. Cara, tem uma coisa que está errada com alguém que doa 2 milhões de reais para o Tarcísio. O Tacínico, por melhor que seja para esse tipo de gente, não merece. Mas ele recebeu. Então alguma coisa está errada. E aqui eu vou falar para vocês como é que se dá essas questões aqui. O Banco Master entrou em crise aí, a gente sabe isso aí nos últimos 3 meses, tem falado bastante. No ano passado ele tentou ser vendido aí pelo BRB, né? Para o BRB. Então acho que é importante lembrar disso aqui. O Banco Master, então, não conseguiu lá levar. O BRB não conseguiu comprar porque teve toda aquela questão política. Por 2 bilhões de reais ia ser vendido. Pensa, o BRB ia pagar 2 bilhões de reais no banco que os banqueiros no mercado não queriam de jeito nenhum, e que o Banco BTG, de um dos maiores bandidos da economia brasileira, o André Esteves, o BTG ofereceu R$1 pelo Banco Master. O BRB ia pagar 2 bilhões do governo, do governo, né, o valor do dinheiro do governo, do dinheiro do povo, que é um banco público, não podemos esquecer disso, ia pagar 2 bilhões e não deixaram. O Banco Central não deixou, o Banco Central, infelizmente, o Banco Central também do Lula, que não deixa nossos juros abaixarem, parece que o interferiu e não deixou rolar. Veja. Se tivesse na mão dos bolsonaros na época, com certeza já tinha resolvido isso. O Vorcaro estaria boiando, babando com a sua sugar daddy lá, sugar baby. Tem uma reportagem falando sobre isso aqui também, que ganhou um apartamento de 4,3 milhões de reais do Vorcaro. Opa, parece que a religião só funciona mesmo para poder enganar idiota. O Vorcaro é evangélico. Lá da Lagoinha, parece que tinha alguém fora de casa e estava tudo bem. Pois é, agora como é que isso aqui bateu? Bateu forte no Tarcísio aqui. Bateu porque um dos caras que negociou a EMAI, que é uma empresa de águas aqui de São Paulo, que controla ali a água do Rio Pinheiros e da Guarapiranga, né? Então a EMAI é uma empresa pública, foi vendido por 1,04 bilhão, que poderia com certeza ser muito mais, mas o Tarcísio está entregando mesmo na Bacia das Almas. O que aconteceu então? O cara que comprou, né, o Zettel, Fabiano Zettel, presta atenção nesse nome, Fabiano Zettel, ele é o cara que é cunhado do Vorcaro. E ele tem aí uns fundos de pensão, uns fundos de investimento, tem uns esquemas aí, tinha um banco chamado Last Bank, alguma coisa assim, e esse banco aí pegou 160 bilhões de investimentos da EMAI. Assim que ela foi vendida, ela já entrou com 160. Tipo, vou pagar sua comissão, sabe? Pois é, o cara começou a comprar imóveis, tem uma reportagem que eu vou colocar aqui para complementar essa, caríssimos. Mas eu vou te mostrar uma coisa aqui. Então o Tarcísio recebeu esse cara, deu de presente a EMAI praticamente, e os caras da EMAI já enfiou o dinheiro no Last Bank, que é desse Zertel aqui, e aí esses caras tinham todos os esquemas uns com os outros. O Last Bank estava ligado direto ao Banco Master também, é do mesmo grupo.
Parece que o Banco Master criou um monte de esquemas aqui. Aí teve mais uma coisa, né? O fundo Fênix, que foi o investidor na EMAI, parece que tem esse Nelson Santanuri que comprou, que enfiou esses 160 milhões de reais lá no Last Bank. Vale mais ou menos 5,8% do valor do mercado, né? Do valor da empresa, do valor da EMAI. 5,8% do valor da EMAI. Não é pouco não, 160 milhões não é pouco não, mas mesmo assim parece que tinha coisas ali que não podiam ser feitas, porque todo mundo sabia que o banco, quem é do mercado financeiro já sabia que o Banco Master é uma picaretagem desde sempre, gente. Só os idiotas que não conseguem entender isso aí, né? Então acho que é importante lembrar dessas questões aqui. Então, ó, ao Metrópolis, né, o AIMAI diz que o valor de CDBs ligado ao Banco Master não impacta a sua capacidade operacional. A gente vai ter que ver, né? Porque provavelmente, de acordo com o que a gente viu, o Banco Master afundando, vai afundar esse dinheiro também aí. Ninguém vai recuperar. Sabe quem não vai perder isso? Esse cara aqui. Esse cara que é o Zetel, que eu falei para vocês aqui. O Zetel aqui, o cunhado do Master, do dono do Master, tentou comprar um apartamento aqui em Moema, que valia em torno de 10 milhões, foi vendido a última vez 10 milhões, por 40 milhões de reais. Ou seja, uma lavagemzinha ali estava bem colocada, né? Fala sério. O cara tinha um apartamento de 10 milhões que ele queria comprar, que foi vendido pelo filho do dono da Rap Vida, que está com um monte de problema aí. A Rap Vida saiu de 108 bilhões de reais de valor de mercado para 8 bilhões, não esquece isso, que é outra coisa também, outra informação que seria relevante aqui, mas eles parecem que tem uns esquemas aí. O Zetel, que é o cunhado do Vocário, parece que usou o correspondente para a transação do imóvel de 40 milhões. Ele queria comprar um imóvel de 10 por 40. Aonde ia enfiar esses 30 milhões? Pois é, ele pediu dinheiro emprestado para o BRB, né? Ele pediu dinheiro emprestado para o banco para poder desenvolver essa transação aí. Parece que o banco não cedeu na época, provavelmente já prevendo a queda e a quebra, porque parece que o Ibanez estava todo disposto a dar 2 bilhões para o camarada Vocário. Parece que tudo isso aí estava muito bem pensado, só deu errado que o Lula entrou na presidência e a Polícia Federal parece que começou a fazer as coisas que ela deveria fazer sempre, que é investigar, provocada ou pelo menos tentando descobrir aí os crimes. Ela foi fazer a parte dela, que não deixava se fazer no governo Bolsonaro, ou era exonerado se você começasse a fazer uma investigação. O Zetel aqui então está envolvido com coisas que vai direto na jugular do Tarcísio, para que ele doou 2 milhões de reais. Só para a campanha do Bolsonaro, 3 milhões de reais. Lembra aquela campanha de 1,5 milhão? Lembra aquela campanha que não custou quase nada? Mentira. Só esse cara aqui enfiou no rabo do Bolsonaro 3 milhões de reais na campanha dele. Só para a gente lembrar disso aqui. Tá em todas as mídias, é só você querer ler aí, né? Então, só para lembrar. Então, tá aí o que acontece nesses esquemas aí, que hoje está chegando e batendo na bunda do Tarcísio aqui, ou na cara do Tarcísio, né? Pois é, só para a gente lembrar. Opa, o Anderson falou, Cris do Massa afundou o STF na lama, isso assim, chora aí, trouxa. O doido é o cara que vem choramingando aqui e aí vem falando, doido. É um babaca mesmo. Dá dó, mas eu não posso deixar de tirar sarro. Aqui hoje o Brasil deveria estar se revoltando, deveria estar num reboliço tremendo. Hoje nós vimos um dos piores atos contra a democracia, que se equipara possivelmente ao ataque ali à Câmara dos Deputados pelos caras no 8 de janeiro, que eles querem, inclusive, hoje, eles queriam de todas as formas possíveis livrar os bandidos. O bandido maior, querendo diminuir dos 27 anos para 2 anos de prisão dele, e aí, olha que doido, forçaram a barra a ponto de machucarem um deputado. E eu quero lembrar que aqui não é nem a questão do fato de se tomar a cadeira do presidente. Não,
Porque eu acho que isso aí, talvez o Glauber podia fazer de outra forma, podia, mas eu acho que a situação está dada pelo próprio Hugo Mota, que deixou durante 2 dias um bando de vagabundo não deixar deputados se reunir em nenhum dos plenários. É possível você ver vídeos do Bilinski saindo correndo de um lado para o outro, falando nós não vamos deixar entrar aqui, não vamos deixar. Eles proibiram os deputados, 503 deputados, de trabalhar durante 2 dias. Uns 20 vagabundos, lixo da pior cepa de tranqueiras políticas do Brasil. O Glauber, que dá para ser caçado porque chutou um vagabundo, um lixo da pior espécie, que é o MBL, também. Opa, hoje eu estou com os lixos bem aqui na ponta da língua para sentar o pé. Que é um dos piores lixos da pior espécie, que consegue fazer pessoas de trouxa, que consegue destruir vidas das pessoas para poder garantir sua vida política, né? Isso aqui já não é novidade. A gente viu isso aí muito na década de 90 e vemos o MBL, que era o novo, que era para ser a nova política, né? Então acho que é importante lembrar isso aqui. O MBL então veio só para trazer porcaria, só para trazer merdas para cá. O que nós percebemos? O Glauber reagiu a um ataque frontal, a mãe que estava doente. E se o cara falasse qualquer besteira daquele tipo que ele teve que ouvir comigo, ele não teria um chutinho na bunda como o Glauber fez. Não, aí ia ser porrada e bomba pra cima desse idiota mesmo. Eu tô falando isso até porque eu sou extremamente pacífico, mas ninguém fica em paz quando sua mãe doente é atacada com a verborragia vagabunda que os vagabundos do MBL usam, sempre. O Glauber sempre foi atacado pelo MBL porque ele nunca escondeu a capacidade de reagir a esses vagabundos, né? O Glauber sempre esteve à frente nesse sentido, sempre deu pancada ideológica na cabeça desses idiotas nas ruas mesmo. Eles sempre tentaram atrapalhar a vida do Glauber quando prestava conta no Rio de Janeiro. Tem um monte de vídeo mostrando eles tentando se aproximar, agredir, serem extremamente agressivos com a galera que estava com o Glauber e com o Glauber. Então a gente não pode esquecer que teve tudo isso desde muito tempo atrás e culminou aí no início desse ano com o Glauber muito nervoso com a forma com que ele atacou a mãe do Glauber e o expulsou praticamente de dentro do Congresso e deu um chute nele lá fora. Tudo isso aqui parece que é muito mais pesado do que o Brazão ter feito o cara que, segundo a justiça, assassinou a Marielle, que quase não foi caçado, porque a Câmara queria passar a mão na cabeça. Agora o Glauber quer caçar de qualquer forma. É uma tentativa de mostrar com o Glauber um exemplo para a esquerda, que nós não baixamos a cabeça, galera. Não esquece, não esquenta não. Glauber for caçado, vai aparecer outros, e já tem outros, já tem a Sami, já tem Talíria, tem Chico, tem Mota, tem um monte de gente legal lá que está lutando contra esse tipo de lixo aí. O Hugo Mota é o tranqueira, é a pior espécie de político que existe, é o tipo franzino de coronel, que colocaram lá porque veio de visão de coronelzinho, de visão de pequeno burguesa, de visão de tomador de terras de pobres. Essa visão que tem aí no interior do país ainda, com os coronelzinhos, ainda perpassa o tempo e perpassa a nossa realidade hoje. O que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque o Hugo Mota é o tipo de lixo que a gente não deveria jamais, tal qual a família, tal qual os vagabundos da extrema-direita, a gente não deveria jamais eleger para esse país. Mas nós conseguimos, infelizmente, não nos educar como povo, nem como sociedade, para pensar no futuro do país. Nós só pensamos no agora, no imediatismo estúpido que a extrema-direita usa para poder ferrar a vida de todo mundo e o Brasil. Exatamente isso que você ouviu. Os Estados Unidos que mantém esse tipo de doutrina nos países que ele quer dominar, parece que consegue manter a cabeça dos brasileirinhos idiotizadas até hoje, né? E os Estados Unidos usavam esse tipo de estratégia para poder subjugar com ataques ideológicos, com propaganda, com filmes, com essa coisa toda, e a gente se mantém ali como pobres coitados ali que tem que ser salvos pelos americanos. Pois é. E os vagabundos da extrema-direita usam isso. Hoje o Glauber, então, foi atacado duramente pela polícia truculenta, que não teve nenhuma coragem de investir contra 20 vagabundos truculentos
que se diziam que mataria todo mundo, que sairia na porrada, inclusive o Belinsky, hoje apareceu o vídeo dele, do tal de Caveira, falando, comigo já tinha resolvido. É tudo vagabundo, é tudo tipo de lixo que não poderia estar na política. E que eu espero que nós tenhamos consciência, que tiremos esse vagabundo do Belinsky, do Caveira, aquelas tranqueiras, né, do Éder, Mauro, e essas vagabundagens que vieram no bojo do fascismo bolsonarista. Estou falando disso aqui porque nós precisamos começar a pensar como gente adulta, né? O Glauber está lá defendendo os direitos dos trabalhadores, está defendendo uma política decente, está defendendo uma política real, uma política que é possível com honestidade, e o Mota é o contrário. O Mota é o cara da rachadinha, como o Flávio, como os Bolsonaro, é o cara que estava agora, colocou para fora uma das suas colaboradoras, porque ela já fazia esquemas de rachadinha, inclusive, né? Tá, tudo isso aí está atrás desse cara, desse tipo de gente. Todo esse tipo de crime, né? De crimes com emendas, crimes com compra de fazendas que valem milhões por centenas de milhares de reais, e tudo isso aí está acontecendo, e a gente está babando aqui feito idiota e não parece que não está vendo, né? O Lira e o Mota são iguaizinhos, não tem diferença nenhuma, só a idade ali é que mostra a diferença entre eles. O restante é tudo coronelzinho vagabundo que está aí tentando destruir a democracia brasileira. A mesa diretora então foi ocupada, a cadeira do Mota foi ocupada pelo Glauber, e ele foi tirado lá na porrada, machucando a Sâmia, machucando a Célia Chacriabá, machucando o Rogério, machucando o outro deputado, e jornalistas foram atacados aqui também. Então, se a gente for parar para ver a situação que aconteceu lá, a gente vai começar a perceber que nós estamos numa situação bem complexa, porque quem está mandando lá na Câmara dos Deputados é a extrema-direita. E aí, só para a gente não perder, o Glauber só fez essa ação, só fez colocou essa ação em pauta porque estavam para votar a dosimetria, ou seja, tudo na Câmara está girando, tudo na política brasileira está girando em torno de proteger um vagabundo que está preso por tentar golpe, por planejar a morte de pessoas que foram eleitas. Exatamente o que você está ouvindo. Nós temos lá um vagabundo na Câmara, que é o presidente da Câmara, protegendo um bando de vagabundo que quer somente soltar o Bolsonaro. Não tem outro assunto, não tem outro porquê. O Glauber não foi atacado, não foi espancado, não foi garroteado porque ele estava lá querendo salvar a sua pele. Ele foi espancado porque ele estava contra esse maldito PL da dosimetria, que vai ser votado, provavelmente passar, e que vai passar no Senado também, porque agora o Alcolumbre e o vagabundo Alcolumbre também parece que está em conluio com o idiota do Mota também. Então a gente precisa ficar de olho nessas questões aqui, porque é isso que está acontecendo. Então o relator diz que a prisão de Bolsonaro pode cair para 2 anos e 4 meses, o Glauber foi contra isso. A defesa do Bolsonaro já disse que não tem como, não tem lei, tem leis. Ou seja, os caras querem passar por cima do Código Penal, da Constituição, que não permite anistia para golpe de Estado, e estão querendo passar por cima do STF, estão querendo passar em cima do povo, está querendo passar por cima do transitado em julgado, né? Do trânsito julgado do Bolsonaro, para poder liberar o Bolsonaro daqui a 4 anos, ele está de volta fazendo merda como fez durante toda a sua vida, né? Então ali é muito importante lembrar que quem saiu feliz com isso aí foi a galerinha, como o Flávio, que achou que esse era o preço que ele queria colocar. Logicamente a gente sabe que tem mais outras coisas, mas esse era o preço que o Flávio dizia que colocaria para poder sair da política e deixar outro no lugar dele. E o Centrão está dando para o Flávio, justamente porque o Centrão não quer o Flávio lá. Essa é a troca, e isso a gente precisa levantar para discutir. Glauber trouxe isso para discussão, e nós precisamos conversar sobre isso aí, né? Então acho que vale a pena a gente ficar de olho, que mesmo machucado, lesionado, saiu com um paletó rasgado, né? A Sâmia machucada, a Célia teve que ir para o médico também, e assim por diante. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre o que está acontecendo dentro de uma casa que deveria ser de democracia pura, enquanto um ditadorzinho vagabundo da Paraíba está lá querendo mostrar e enfiar a goela abaixo da gente, que quem manda são eles da extrema-direita, né? Deixa eu passar aqui para ver se tem alguma coisa importante.
no feed. Pois é, Lúcia, o problema todo é esse problema aqui. Pois é, vovó, acho que a gente tem que lembrar isso aqui o tempo todo, né? Que o Congresso sempre foi inimigo. Acho que o Ulisses tinha uma frase que ele dizia muito o seguinte: se você acha que esse Congresso é ruim, é o que nós falávamos lá em 2020, imagina o próximo, né? E o próximo, pelo jeito, veio de uma lixeira completa, né? Completa. Pois é, Laura, está totalmente preocupante a forma com que esses caras estão conduzindo a nossa política, né? Acho que talvez eu tenha apertado alguma coisa, gente, desculpa aí. Deixa eu colocar uma outra notícia aqui. Parece que teve gente presa. Parece que teve gente que foi presa agora, depois da mega operação de vagabundos lá do Rio de Janeiro. E eu estou falando de vagabundos, não os caras do tráfico, não. Esses a gente já sabe que são criminosos, e não são todos os que foram mortos que são criminosos, mas de qualquer forma, o tráfico também não podemos dizer que são pessoas boazinhas, né, gente? Mas de qualquer forma, a gente está falando aqui de vagabundos fardados. Esse tipo de vagabundo que permite a morte do seu companheiro do lado. Esse tipo de vagabundo que foram presos 5 na semana passada, depois da operação, tentando vender, logo após ter mortos 4 companheiros de farda, eles tentaram vender para o criminoso de uma outra facção um fuzil que ia matar policial de novo. E esses caras é que matam policiais. Policiais, vagabundos, bandidos fardados é que matam policiais que estão lá fazendo o seu trabalho. Gostando da gente ou não, o policial que estava naquela operação devia ter muito bandido fardado? Devia. Mas os bandidos fardados se mostraram aí várias vezes durante essas últimas 2 semanas, depois que esfriou o tempo. 5 deles presos por causa de venda de fuzil, parece que a Polícia Federal prendeu mais 2 sargentos aqui na PM do Rio de Janeiro, suspeito de vender informações, não foi nem fuzis. Esse aqui é o pior ainda, né? Enquanto o fuzil vai lá e pode ser tomado rapidamente, talvez até pela polícia, esse aqui dá informação de quando vão acontecer as coisas, e os caras, ao invés de serem punidos, eles saem numa boa e continuam matando pessoas inocentes, exigindo roubos e principalmente matando policiais, que são os que vão lá muitas vezes, que não são os bandidos, né? E aí, os 2 PMs bandidos aqui foram suspeitos de vender informações sobre operações policiais para o Comando Vermelho. Luciano Costa Júnior trabalhava no Tribunal de Justiça do Estado. A gente imagina a quantidade de informação que esse cara não era capaz de colher. E se vacilar, talvez até tenha amiguinhos lá dentro. E Rodolfo, no Batalhão de Operações Especiais do BOPE, aquele da Força, Tropa de Elite, aquela babaquice. Aquela babaquice que hoje, inclusive, tem um extremista de direita aí, que é o cara que escreveu isso aí, que a gente achava que fosse o cara que tinha o mínimo de decência. Não é não. Não é não. Quem se enganou com o Pimentel vai se enganar e vai tomar na cabeça. Os vagabundos do BOPE, que não é só esse, já teve vários outros, inclusive na própria operação parece que já tinha gente ali que foi presa do próprio BOPE, mas também já vários outros problemas com caras do BOPE que a gente tem visto diariamente nos jornais do Rio de Janeiro. Parece que não dá para acreditar que o BOPE é a força de elite, osso duro de roer, não. Parece que é osso duro de roer só para quem é pobre, para traficante, para rico. Parece que é só mesmo uma gelatina de merda. Pois é, os caras aqui então presos agora parece que vão ter que rebolar lá dentro do quartel. Parece que o 01, o 02 aqui vão ficar muito bem guardadinhos durante um tempo. Tomara, porque essa é uma das coisas que a gente não encontra aqui. A justiça brasileira, tanto a justiça comum quando vai julgar os crimes de morte em operação, essas questões todas, esses conluios e propinas a policiais, bandidos, sempre passa a mão na cabeça desses caras aí, sempre. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, qualquer lugar do país é sempre assim. O Ministério Público é um dos mais tranqueiras, uma das instituições mais tranqueiras nesse sentido aí, de nunca oferecer realmente penas para esse cara e muitas vezes absolve direto, pede absolvição direto para o Ministério Público, que deveria acusar esse tipo de gente, porque esse tipo de gente acaba com a sociedade. Mas é assim, infelizmente, que funciona o sistema. O sistema, gente, não é o sistema que o Bolsonaro diz que quer acabar. Porque o Bolsonaro era só parte do sistema, e é só uma parte do sistema. Os policiais que ficam falando, o sistema, a mentira toda tá
que a maioria das pessoas que são soltas, logo em seguida, pela audiência de custódia, são soltas porque policiais não sabem seguir a lei, porque eles cometem ilegalidades, porque eles cometem crimes contra o bandido, mesmo que seja bandido, ele tem que ser preso de acordo com a forma com que ele conseguir ser preso. Não sair assassinando, não sair matando pessoas, como acontece aqui no São Paulo, nas periferias, na Baixada aqui, por exemplo, e no Rio de Janeiro também, né? Só para lembrar isso aqui. Parece que mais 2 foram presos aí, por serem bandidos fardados, né? Só para lembrar. Tem, Lúcia? Ah, quem é? Deixa eu só mandar essa besta embora, então. Eu não vi a ameaça não, deixa eu ver aqui. Acho que ele já deve ter caído, já deve ter ido embora. Ah, Retroso. É que ninguém dá atenção pra ele, Lúcia. Não dá pra nem dar atenção pro vestido de vagabundo. Passei batendo em todas as babaquices que ele falava. Então foi pro saco, tchau. Não precisamos de gente assim não, né? Deixa eu colocar uma outra notícia aqui que eu acho que é importante a gente falar sobre. É isso aqui. Eita, parece que uma das coisas mais importantes que aconteceu aqui na Zona Oeste foi a morte de um pastor que a Polícia Civil estava fazendo de investigação lá no Rio de Janeiro, né? Suspeito de abuso. O pastor, pelo jeito, foi pego, André Inocêncio, né, Moraes dos Santos, foi pego cometendo abusos aí contra a mulherada e contra a criança e adolescente, se não me engano. E o André parece que chegou a ser preso, chegou a ser investigado e foi preso, e logo em seguida ele morreu, né? Foi morto possivelmente dentro da cadeia ou durante a operação ali. Então a Polícia Civil está investigando a morte dele justamente porque sabe-se dessas condenações, dessas investigações contra ele, né, dessas acusações contra ele, mas uma das coisas que eu sempre falo que a gente precisa tomar cuidado, por mais que perverso que seja o tipo de crime, o criminoso tem que pagar de acordo com a lei, não de acordo com a mão idiota do bandido dentro da cadeia ou a mão idiota do policial vagabundo que não cumpre a lei. Eu acho que não importa se o crime seja hediondo, e eu não estou falando aqui que eu sou a favor de passar a mão, não, estou falando que deve prender e deve pagar dentro da justiça, porque senão é só barbárie que a gente está pedindo, né? E aí, por mais que vocês falem, mas e se o pai dessa, você está falando de uma pessoa que estava realmente provavelmente emocionado demais, com muito problema de aceitar aquilo, e se ele por acaso fosse o pai que fizesse isso por vingança, eu não concordo com vinganças, mas eu diminuiria talvez o peso de um julgamento em relação à polícia e o Estado fazer isso, o Estado permitir que se faça isso, porque o cara está preso, ele é função do Estado guardar. O pai, em uma emoção extremamente pesada, forte, ele vai poder querer uma vingança mesmo, e aí, gente, é o ser humano que está extremamente com problemas de aceitação, e ele vai tentar se vingar mesmo. Todos nós vamos pensar assim. Todos nós vamos pensar em vingança se acontecer com alguém próximo da gente, se acontecer conosco. Todos nós. Né? Várias vezes meus alunos, professor, eu fui assaltado, a raiva com que essa pessoa fala, eu entendo isso. A frustração, o incômodo, né? E é normal que a partir daí essa pessoa fale, não, tem que matar. É normal que a gente até entenda isso, a pessoa até cair a ficha. Agora, quando a polícia, quando o Estado faz e permite isso, é quando a gente está dando direito, vazão à barbárie. Né? Então, você ter raiva por ter sido atacado, ter raiva por ter sido roubado, ter raiva por ter alguém que é próximo de você, que sofreu um abuso, tudo isso é natural do ser humano. O que não é natural é que nós aceitemos que o Estado pressuponha que pode fazer a barbárie na vida da sociedade. E isso é o que está acontecendo faz tempo. Aqui no Brasil nós tivemos o Witzel, que foi eleito porque ele falou, vamos atirar na cabecinha. O Dória, que falou, policial comigo pode matar quem ele quiser. E o Dória depois não conseguiu ter controle sobre a polícia dele durante os primeiros anos dele. Depois, quando ele tentou, ele pastou muito com isso. O Tarcísio, que permitiu as operações que a gente já falou aqui várias vezes, né, também vai perder o controle em um determinado momento, e ele vai tomar na cabeça por conta disso, né? Então essas coisas todas voltam para a gente,
para a sociedade como um todo. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Então esse pastor aqui, como eu sempre falo, não posso abrir uma live, se eu abrir todos os dias tem pastor, já falei de outros aqui envolvidos com outro tipo de crime, tem pastor envolvido com crime sexual, com crimes, com abusos de crianças, adolescentes e assim por diante. E aí parece que está virando uma coisa natural para os cristãos, os pseudos cristãos apoiarem esse tipo de coisa, né? Porque quando é com os outros, eles não ligam, né? Só para a gente lembrar disso aqui. Tá aqui, então a polícia está investigando a morte do André por conta disso, né? O André tinha 38 anos e era pastor e usava provavelmente essa autoridade de pastor para poder fazer os abusos e os crimes, cometer os crimes que ele cometia, tá? Só para a gente lembrar disso aqui. Aqui, ó, só para você ter ideia, morte do pastor suspeito na Zona Oeste do Rio, é uma outra notícia, né, que eu coloquei aqui para poder colocar na hora que eu subi. E eu queria lembrar que os americaninhos médios são burrinhos pra caramba, tal qual os bolsonazistas daqui, ou tais quais os nossos bolsonazistas. Estou falando isso por quê? Trump meteu caneta para tudo quanto é lado e agora vai ter que dar 12 bilhões de dólares para os agricultores que estão se ferrando, se fudendo, sem poder vender. E olha que eles não vão ter um retorno muito grande não. A quantidade de gente é tão grande, grande em termos de serem afetados, que vai ser no máximo 150 mil dólares por pessoa, por agricultor, dependendo da safra, do tipo de safra que ele faz. Por exemplo, se for uma safra comum, extensivista, né, muita coisa, soja, milho, essa coisa toda, 150 mil para cada um. Se for uma coisa mais específica, sei lá, talvez uma fruta diferente, e aí é um pouquinho mais caro, né? Então ele vai separar desses 12 bilhões aqui, vai separar 1 bilhão só para as culturas diferentes e para as extensivistas, essas aí massivas, ela vai meter o pé e dar 150 mil dólares. Eu acho que não vai ficar muita gente contente não, mas é de grátis, é dinheiro de grátis que vai entrar no bolso. Lá nos Estados Unidos, tal qual aqui no Brasil, nós damos dinheiro muito fácil para o agronegócio. O agronegócio que sobrevive de dinheiro de imposto nosso. De dinheiro que sai do nosso bolso, não do dinheiro mais do dinheiro do que eles vendem, não. Também entra muito dinheiro por lá, mas eles ganham mesmo daqui. 540, 580 bilhões de reais nesse ano foi o plano safra para os vagabundos, quer dizer, os caras do agro nosso. Lá nos Estados Unidos também eles têm esse subsídio. Os Estados Unidos é um dos países mais protecionistas do mundo, mas não querem que os outros façam a proteção. Os Estados Unidos perdeu, inclusive, lá para 2010, 2012, perdeu uma batalha contra o Brasil sobre o algodão, que estava fazendo um protecionismo tão ferrenho lá na questão do algodão deles, que o cara do algodão não precisava nem plantar. Ele já ganhava só porque os Estados Unidos meteu dinheiro lá, subsidiou ao extremo. E o Brasil não conseguia competir com o preço do algodão contra o americano, e nós sempre tivemos o melhor algodão e o melhor preço. Mesmo assim, nós não conseguimos competir. Então, lá no OEA, nós conseguimos ganhar essa batalha aí, alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, e vale a pena ficar de olho que nós conseguimos ganhar de novo, como diria aí alguns estudiosos americanos, nós não cedemos para os Estados Unidos e conseguimos vencer a batalha, a queda de braço com o Trump nesse sentido das tarifas. Ainda não foram todos os produtos que saíram do tarifaço, mas a maioria já foi, e já o que nós vendemos assim de porrada mesmo já está lá. Né? Então, é só para lembrar. Então, o Trump está auxiliando os agricultores, que ele acabou de matar as safras e as vendas desses agricultores. Isso é uma estupidez extrema, ou seja, você pega os caras que estavam trabalhando lá para vender para a China e mata o poder, a possibilidade desse cara de vender, porque a China meteu 140% de imposto de tarifa lá também para os produtos americanos. Aí ele vai lá e tira do bolso do contribuinte e dá para o cara que podia ter feito isso, ganhando isso através do seu trabalho, através da venda dos seus produtos. O problema maior é que o Trump é um idiota completo, como era o nosso presidente anterior aqui. E aí, quando as merdas estouram feio, né? O Trump, que quase ficou sem dinheiro
porque foi o presidente que mais ficou sem dinheiro para poder pagar as contas, deixou muita gente sem emprego no setor público, deixou muita gente sem comer no setor público, com o blackout que ele colocou lá, né? Então é só para a gente lembrar isso aqui. O Trump e o lockdown dele afundou muito a economia lá e a gente vai ver como vai reagir. Os Estados Unidos vai reagir relativamente bem porque muitas coisas estão sendo feitas de novo dentro dos Estados Unidos, mas será que vão conseguir vender? Essa é a questão. A produção para o exterior, talvez ele não consiga mais trazer de volta para dentro da economia americana. Aí vamos esperar os próximos PIBs para ver onde vai parar a estupidez do Donald Trump, né? Aqui eu queria lembrar que tem sempre um amiguinho legal no Brasil que as pessoas fingem que não conhecem. O deputado Aguinaldo Ribeiro recebeu remuneração da Câmara sem a devida prestação. Eu estou falando disso aqui porque o Aguinaldo, esse carinha aqui, é um cara bem famosinho lá, gente que não conhece ele, né? Deixa eu só colocar aqui, só para eu lembrar aqui. Deputado do PP, né? É só para lembrar que é sempre assim. Eu não vi nenhum funcionário fantasma ainda do Glauber, da Sâmia. Eu não vi nenhum funcionário do Lula, fantasma, mas do Bolsonaro, da família inteira a gente já viu. Inclusive o Bananinha começou a vida dele como funcionário fantasma do Roberto Jefferson. Começou a vida profissional dele assim. Assim é fácil. Assim a meritocracia bate na porta muito fácil. Mas o TCU aqui está falando do Aguinaldo. O Aguinaldo parece que manteve uma moça que era diarista durante parte do dia e era funcionária dele durante outra parte do dia. Só que não batia, né, essas questões. Então, o Aguinaldo Ribeiro, que é membro da bancada evangélica, é sempre assim, né? Não dá para tirar o dízimo de um jeito, tira de outro. Tira do bolso da gente, né? E ele, para piorar ainda aqui, que é pior, foi poupado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, que foi um dos famosos ali, que destruiu a democracia, que ajudou a destruir a democracia, apoiando a destituição da Dilma. Parece que não quer destituir o cara do PP, não. Parece que ele é mais importante para o Brasil do que qualquer coisa. Por quê? Porque ele é da bancada evangélica, porque ele não vai pagar o dinheiro, que é mais 164 mil de multa, né? E mais de vários outros do salário, né? De vários salários que ela também teve, que a moça teve. A Solange, né? Parece que levou uma grana durante alguns anos trabalhando para o Aguinaldo. E parece que nada disso é crime para o TCU. O Bruno Dantas diz que assim, a questão central a ser dirimida em relação a esse responsável, a ele, é se a responsabilidade pela ausência da pessoa que ele contratou e a contraprestação laboral de um secretário parlamentar pode ser diretamente imputado. Se o cara contratou, se o cara é chefe e a pessoa nunca apareceu, cara, como assim que isso é uma questão central? Essa questão central já é decidida. O cara que contratou foi o Aguinaldo, o deputado do PP. Por que nós temos que escutar esse tipo de merda aqui que o Dantas escreveu e achar que é normal? Que um deputado, como foi com o Hugo Mota agora, nesse ano também, que teve que demitir lá algumas pessoas porque estava roubando, sim, a mulher tinha 10 autorizações, declarações de que podia mexer na conta bancária daquelas pessoas, do Hugo Mota. E a gente está falando de uma outra pessoa aqui e parece que nada acontece. O Bruno Dantas, que é um dos cotados, inclusive, queria-se que ele fosse um dos candidatos aí a juiz no STF, né, a ministro do STF, parece que é um completo idiota. O Bruno Dantas, inclusive, deixou claro algumas vezes que ele, quando sugeriu que a Dilma, as contas da Dilma fossem ressalvadas, ele não sugeriu, veja, ele não sugeriu a cassação da Dilma, mas o Cunha usou e ele deixou, ficou quieto depois disso, ao invés de ir lá e bater, não, mas isso aqui pode ser só uma ressalva. Bruno Dantas é um desses aí que faz o jogo de quem mantém no poder. Simples assim. Parece que continua sendo assim, o PP parece que continua ganhando. Só de salário que essa moça recebeu, provavelmente passa aí dos 200 mil, e nós
Estamos vendo isso faltar no nosso bolso, nas nossas escolas, na nossa saúde e assim por diante, né? Para variar, quem toma no copo somos nós. E aí, parece que ontem o Flavucho resolveu convidar, antes de ontem, né? Segunda-feira, convidar os líderes do Centrão. Aí eles resistiram, falaram que não iam, e a reunião parece que estava esvaziada, mas o Flavucho deve ter jogado o preço dele mais para baixo. E parece que resolveram fazer. A reunião parece que aconteceu hoje, na terça-feira, se não ontem mesmo, mas parece que a maioria deles não queriam estar lá. Os líderes do PP, né, o Ciro Nogueira, que não quer de jeito nenhum repartir a possibilidade de ser vice-presidente desse país, porque presidente mesmo, ninguém quer ele por perto. O Ciro Nogueira, que está envolvido com todos os tipos de crimes possíveis, o nome dele sempre aparece. No esquema do PCC, no esquema dos jatinhos do Rueda, nos esquemas de golpe também, por enquanto a gente não está falando muito, mas provavelmente o nome dele vai aparecer por lá. O Ciro Nogueira está envolvido com todos os tipos de falcatruas possíveis e imagináveis, inclusive era o Ciro Nogueira que aí uns 3 ou 4 meses atrás, em reunião com a XP ou com a Esfera, dizia que ia dar um jeito de sangrar o governo Lula até ele sair, ele cair, né? Pois é o Ciro Nogueira, esse tipo de vagabundo que não serve para nada, que infelizmente lá no estado dele ele ainda consegue votos. Tem que ser muito burro para votar no Ciro Nogueira. Gente, desculpa, não é de agora que a gente conhece o Ciro Nogueira na política. Tem lá uns esquemas com a mãe, tem uns esquemas com o TCE, tem um monte de esquemas que o Ciro Nogueira está envolvido e a gente precisa lembrar disso aqui. Teve dinheiro que, segundo o piloto que fazia voos para os caras da Refit, os caras do PCC, que levou dinheiro direto em embalagem, em sacola, para o Ciro Nogueira, em Brasília. Pois é. Tudo isso aí a gente está ouvindo, está acontecendo e parece que ninguém faz nada. Parece que o Ciro Nogueira é uma sombra, parece que é uma eminência parda que está aí tentando construir um país que nós não queremos, que é um país que não vai ser bom para ninguém, a não ser para ele e para os vagabundos que ele quer manter no poder, né? Para o status quo. Pois é. Os líderes do Centrão parece que não atenderam inicialmente, mas parece que ontem, no meio da noite, tinha uma outra notícia falando sobre essas questões e parece que eles já tinham meio que resolvido. O Flávio conseguiu, inclusive, a situação de hoje com o Glauber, de ontem, né? Da noite de ontem, com o Glauber, veio em relação a isso aí. A dosimetria provavelmente foi combinada nessa reunião com o Flávio aí, depois talvez das ameaças que o Flávio colocou e que o pai dele deve ter mandado ele fazer. Parece que deu certo, eles se reuniram e conseguiram colocar a tal da dosimetria, que é o que vai garantir que o Bolsonaro, no momento onde a lei não é para todos, nunca foi para todos, mas não é para todos descaradamente. Antes a gente falava que era para todos, mesmo não sendo. Hoje está todo mundo dizendo, não, a lei não é para todos, é só para os idiotas, pobres, coitados, de periferia mesmo. Enquanto isso, o Congresso tenta aumentar a pena para pessoas, para adolescentes, estão tentando trazer de novo a maioridade penal, que é o que faz os idiotas, vagabundos, se enaltecerem de que tem que prender mesmo criança e adolescente, porque é assim que resolve as coisas. Pois é, os Estados Unidos é o país com a maior população carcerária do mundo, e criança com 7, 8 anos de idade, se cometer um assassinato, vai direto para a cadeia de adulto. Não serve para nada essa merda aí, né? Só para a gente lembrar. Eu tô chegando mais pro final aqui, mas amanhã eu devo voltar, amanhã durante o dia se eu conseguir, mas eu queria lembrar disso aqui. Isso aqui é talvez uma das coisas mais perigosas, perniciosas que os vagabundos da extrema-direita conseguiram. O cara foi preso porque ele tentou proteger um bandido, que é o TH Joias. O TH Joias, só pra gente lembrar, é o cara que tinha um caso, quer dizer, é um cara que tinha um esquema com o cara do Comando Vermelho. Eu não lembro o nome do cara, se era Dinho, alguma coisa assim. O TH Joias, ele estava envolvido com um monte de problemas. O TH Joias é um desses caras que adorava ostentar. Deitava na cama com 5 milhões de reais, jogava dinheiro pra cima, dava
uma joia de 2 milhões de reais para o Neymar e assim por diante. Esse cara adorava esse tipo de coisa e eu acho muito importante lembrar disso aqui. O problema maior aqui é que o TH Joias não é o problema todo é a política do Rio de Janeiro, como a política de São Paulo, tá cheia de gente aí, de capitão Cangerana, dentro do governo do Tarcísio, tá, a fazendeira que paga 500 mil para a campanha do Tarcísio e tem ligação direta com o PCC, tudo isso aí está acontecendo na política nacional. Né? O Ciro Nogueira, que está lá dentro do Senado e recebendo dinheiro do PCC e vários outros, né? Não são só esses. Né? Agora o Petersen de Minas Gerais foi o cara que mais apareceu com dinheiro do INSS e de extrema direita. Todos esses caras aí estão o tempo todo misturados com essas tranqueiras, com crimes organizados, com crime, com facções e assim por diante, e com crimes de grande monta. Nunca eles roubam ali milhares de reais. É sempre milhões de reais, bilhões. A gente está falando de bilhões de reais que estão aí escapando do nosso bolso para a mão dessa gente aí. Mas, para lembrar aqui então, o cara Bacelar, né? O Rodrigo Bacelar, que foi preso pela Polícia Federal. A Polícia Federal chamou ele até a superintendência para ele falar sobre alguma coisa e ele foi com 90 mil reais no carro. Ou ele estava querendo comprar algum policial ou ele estava querendo comprar uma roupinha bonitinha para passar a noite com TH Joias. Só pode. O cara chegou tão confiante de que ele não poderia ser preso, a Polícia Federal falou, nós vamos aqui. A dica foi dada, né? A senha foi dada, a Polícia Federal deixou vazar, sempre assim, aqueles vazamentos seletivos, deixou vazar a seguinte frase do Rodrigo Bacelar: eu não estou aqui para entregar meus colegas. E passou um dia, no dia seguinte, estava todo mundo se movimentando para soltar o Rodrigo Bacelar de dentro da cadeia da Polícia Federal. Por quê? Porque alguém ali com certeza tem o rabo preso. A maioria dos deputados, 42 deputados, votaram a favor na Câmara do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, para poder, do estado do Rio de Janeiro, para poder liberar da Assembleia, da Assembleia do Rio de Janeiro. Votaram a favor de liberar o cara. Ou seja, passar por cima da lei, já que quem prendeu foi a Justiça, de acordo com uma autorização do Judiciário, e esse cara saiu. O Alexandre de Moraes foi obrigado a deixar ele sair, porque ele parece que caiu na mão dele a relatoria, né, o processo, com tornozeleira eletrônica, como se isso aí fosse alguma coisa que valesse alguma merda nesse país. A maioria dos vagabundos que estão do 8 de janeiro, que estão na Argentina tirando sarro do STF, estão com tornozeleira, estavam com tornozeleira. O vagabundo mora aqui e tinha aprendido a fazer churrasco de tornozeleira com ferro de solda. E está preso, né? Porque é burro demais, só por isso. Porque até os caras que apoiavam ele, e a burrice é extrema apoiando ele, conseguiram sair com a tornozeleira sendo desligada. E mesmo assim, o Alexandre de Moraes acha que vai valer para alguma coisa colocar a tornozeleira. O Bacelar, pelo jeito, além de ter falado, entregado, comunicado ao TH Joias que ia acontecer, né? Eu só fiquei preocupado com aquelas picanhas que deve ter estragado lá, mas é para um churrasco muito bem feito, porque eram muitos quilos de picanhas que tinha ali. Pelo menos, segundo a reportagem, mais de R$3.500 de picanha tinha lá, mas eu acho que tinha muito mais. O TH Joias, então, tem lá os esqueminhas com comando. O Bacelar sabia disso pelo jeito e protegeu esse cara, mandou esse cara fugir. Ele até tentou aí na mídia falar que, olha, eu falei uma coisa que não tem nada a ver, mas parece que a polícia tinha muito mais dados do que isso, não saiu tudo ainda. A gente deve saber quando o celular e os computadores deles dois forem detonados, né? Foram realmente periciados, vamos dizer assim. Detonados é porque eles vão abrir mesmo, vão forçar a senha, porque já que o Bacelar não quis entregar, vai ter que ser na base da força mesmo. Pois é, uma das coisas então aqui é que o cara que acusado de vazar a operação vai voltar para casa, vai continuar vazando a operação, vai continuar montando os esqueminhas dele e ganhando muito dinheiro, só falando para os amiguinhos: eu não entrego meus coleguinhas não.
né? Só para lembrar disso aqui, que essa senha foi dada e parece que deu certo lá para ele, né? Gente, as coisas não são fáceis como a gente gostaria que fosse quando chega na porta desse tipo de gente. É só pobre mesmo e favelado que acaba levando pancada, e quem que trabalhador que a polícia costuma matar e agredir de graça. O restante passa batido, passa ao largo de qualquer agressão, né? Ou de qualquer punição, na pior das hipóteses. Pois é, gente, aqui eu queria lembrar que voltamos aos velhos tempos do Chaves. Parece que Carvajal acordou de novo. E aí eu queria lembrar que tem jornal que está colocando que Trump recebeu um relatório, veja, um relatório dizendo tudo sobre Maduros e Verdes, quer dizer, sobre tudo, sobre Chaves, Maduros e Verdes. Carvajal se entrega dizendo que foi um dos caras que montou os crimes, e tem um cara da CIA aí, eu não lembro o nome dele agora, alguns vídeos estão rolando por aí, que diz que quem montou o cartel de Los Soles, que é o que o Trump está acusando de ser comandado pelo Maduro, o trem de Aragua, parece que foram as mesmas pessoas de sempre, a CIA. A CIA conseguiu montar, a CIA conseguiu os esquemas, a CIA criou lá na década de 90 esses cartéis para poder garantir que, segundo algumas informações desse cara da CIA, e segundo o próprio Carvajal, que ele montou lá na década de 90, antes dos Chaves inclusive, ele ajudou a montar os esquemas para poder ferrar a população americana. Pois é, veja, o cara conseguiu colocar uma coisa que é impossível qualquer pessoa do mínimo de inteligência acreditar. Ele disse que os venezuelanos, Chaves e Maduro, principalmente, né, porque ele precisa colocar agora quem está na onda agora, na crista da onda que o Trump quer de qualquer forma assassinar, que o Chaves e o Maduro conseguiram montar um esquema com militares, com os ministros de exterior dele lá, de montar um esquema para poder deixar todos os americanos viciados em drogas. É uma coisa meio burra pra caramba. Primeiro porque eu acho que se na Venezuela se produz alguma folha de cox, pode ser que seja muito pouco, né? Agora, é a mesma coisa da Colômbia, que sempre teve ataque do DEA. Não podemos esquecer que o Pablo Escobar, a gente ouve muito dessas coisas do Pablo Escobar, era da Colômbia, o Pablo Escobar, não era da Venezuela, que produzia e plantava tudo na Colômbia, né? Alguma coisa está vindo da Bolívia, que também que eles usam bastante nos locais mais altos da folha de cox. Só para entender, a gente não está falando aqui de um cara que é possível que alguém acredite mesmo. O jornal colocou isso. As revelações feitas a Trump pelo ex-chefe de inteligência lá da Venezuela parece que vai passar batido também. Trump vai até usar isso, porque como o Trump acabou de soltar o maior narcotraficante de Honduras, enquanto o cara diz que o Maduro é um narcotraficante, ele soltou o cara que foi preso por 400 toneladas. 400 toneladas de poses entrando nos Estados Unidos através dele, com o comando dele, que era o ex-presidente Orlando, alguma coisa assim, é isso? Que entrava lá de Honduras. Agora, o Maduro, que não tem prova, que não tem nada, que estão matando pescadores em barquinhos para poder fazer propaganda de merda, que estão salvando a América Great Again de novo. Pois parece que esses caras não têm noção da merda que estão falando. Trump, se cair numa babaquice dessa aqui, vai virar piada mundial, porque já taco. Era só uma das primeiras brincadeiras que os americanos estavam fazendo com ele. Se cair uma babaquice dessa que ninguém acredita, pode ser que vá direto para o saco. Trump está dizendo que está combatendo o narcotráfico, mas está liberando, fazendo indulto um cara que tinha 40 anos para cumprir nos Estados Unidos, estava preso nos Estados Unidos pela legislação americana. O Trump deu indulto para o cara para poder dar um rolê, enquanto ataca Maduro, que não tem nenhuma comprovação até agora, né? Pelo menos você tem sobre isso. Mata pequenos imigrantes e talvez
pescadores dizendo que são traficantes, estavam levando droga para lá, mas ao mesmo tempo não tem nada que comprova isso, nada, porque não tem elementos, não tem resgate dos corpos e da mercadoria, nada, só mentira, como sempre aconteceu na extrema-direita, que eles fazem de tudo para enganar idiotas, né? Só para a gente não esquecer. Eu queria... Pera aí, gente, deixa eu só pegar aqui. Eu queria lembrar que a Interpol parece que acabou de prender mais uma pessoa em Santa Catarina, quer dizer, Santa Catarina. Parece que o cara era um chefe de um banco aí que estava fazendo uns esquemas, banco fantasma, fintechs, que a gente chama por aqui, fintechs. Cuidado com esse negócio aí de tudo que vocês verem, não sei o que bank, 2bank, Future Bank. Parece que a maioria deles são vagabundos. Isso mesmo. Ele é considerado um articulador de um esquema de banco digital clandestino que movimentou mais de 1 bilhão. E ele tinha mandado já 5 bilhões para fora do país e mais 1 bilhão para fora também, mais 10 milhões também para fora do país em contas diferentes, né? Ele estava tentando proteger de todas as formas o que ele tinha. O cara aqui, que deixa eu ver o nome dele, deixa eu ver se eu acho aqui. Só para ficar mais fácil. O Interpol, então, peraí. Principal alvo da operação More Future, né, desencadeada pela Polícia Federal, foi localizado, preso nesse sábado em Santa Catarina, no litoral, lá Itapema, litoral norte de Santa Catarina, pela Polícia Militar. Considerado articulador de um esquema de banco digital clandestino, movimentou mais de 1 bilhão de reais. Ele estava foragido desde o início das investigações, né? Que foi, acho que no início do ano. A prisão ocorreu durante uma ação de inteligência da Polícia Federal que monitorava ali as possíveis rotas utilizadas pelos bandidos, né? Ele deixou a Curitiba depois, de Sérgio Moro, depois do colapso das fraudes, né? No momento da prisão, o homem estava com celulares, não fala o nome do homem, irrita isso de uma forma que você não faz ideia, porque normalmente pode ser que seja alguém protegidinho aí, né? Estava com celulares, documento em uma quantia superior a 5 milhões em dinheiro vivo. Parece que o esquema bilionário, esse cara aí captava investidores sem autorização da CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é a parte do sistema financeiro nacional que cuida de fiscalizar, monitorar golpes, né, e assim por diante. Parece que ele não estava muito dentro do esquema. O esquema operava por meio de empresas de fachada de um banco digital, né, clandestino, que prometia lucros fixos, baixo risco e rentabilidade na média. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco do farol do Bitcoin? Toma cuidado quando vocês começarem a perceber pessoas dizendo assim: olha, temos aqui 140%, Banco Master, do CDB. Mentira, porque é impossível você pagar muito mais do que o mercado está pagando na média. Então, qual que é o valor aí que vocês conseguem investir que pode dar mesmo, CDB, por exemplo, com 15%? Então, 100% do CDB, e aí talvez o banco vai ser legalzinho para poder ganhar ali mais clientes, 104%, 105%. Passou disso aí, meio que já está ficando como milagre, tá? Talvez você encontre algum aí, em algum momento, com a campanha forte por algum tempo, de 110%. Mas fora isso aí, qualquer coisa além disso é mentira. Por quê? Vai além dos 15%, ou seja, você vai ter que pagar 15,5%. O banco já está investindo o dinheiro, muito possivelmente em fundos de investimento, nas melhores ações. Eles estão investindo dinheiro principalmente na dívida pública, que é o que o banco ganha dinheiro, por exemplo, 15%. Agora, pensa, você pegou o dinheiro, captou dinheiro, vai pagar 15%, mas seu investimento só paga 15%, já está dando merda. Já não vai dar certo isso. Agora, vamos ver uma coisa a mais, que foi o que o Banco Master fez, e aí a maioria desses vagabundos aqui sequer faz isso. O Banco Master estava fazendo o quê? Pegando dinheiro, captando dinheiro a 15%, pagando 15%, 20%, na verdade, mas ele só conseguia tirar 15% e investia isso em empresas que não estavam dando retorno bom. Ambipar e várias outras empresas aí que não estavam indo muito bem em termos de valor de mercado.
não estava tendo investimentos, os investidores não estavam confiando nelas. Então elas estavam meio que paradas ali ou estavam indo para o saco. Essa é uma das coisas. Esse cara aqui estava fazendo uma coisa parecida, só que era mentira. Provavelmente ele pegava esse dinheiro aí para ostentar, né? Aí agora foi apreendido, né? Nesse sentido, ele funcionava como uma pirâmide, então ele pegava e você tinha que trazer mais gente para poder receber alguma coisa, você tinha que trazer mais gente. Então depois capturaram o vagabundo com vários imóveis em vários veículos de luxo, como eu sempre digo, falei agora há pouco aqui de novo. Quando você vê alguém falando que os investimentos dele estão dando certo, ou estão dando certo porque ele tem um carrão, ele tem um apartamento grande, ele tem uma casa grande, começa a duvidar. Porque esse cara aí está roubando dinheiro de alguém e vai ser o seu também que vai ser roubado. Aí, e nunca mais você vai ver o dinheiro. A justiça vai prender esse cara, mas não vai ter retorno. Não vai ter retorno desse dinheiro. Você entende isso? A polícia prende, a justiça vai manter ele condenado, mas ele não tem como devolver. Mas ele vai vender aqueles imóveis, não vai dar para pagar sequer os custos do advogado dele, gente. É isso que eu quero dizer. Aí os 10 carrões, que era dinheiro seu, também. Vai ser tudo vendido, vai ser dilapidado. A maioria desses caras caem feio. Para não ficarem presos muito tempo, para não ficarem presos, eles pagam os melhores advogados, que normalmente cobram, estava falando aqui da banca do Alexandre de Moraes, 126 milhões, 129 milhões para 3 anos de prestação de serviço, né? Só para a gente lembrar disso aqui. Então, tudo isso eu estou falando para vocês porque tudo é um bolo só. Não tem diferença, muita diferença uma coisa da outra. Enquanto os advogados bons, os advogados famosos, os advogados com nome ganham milhões para defender, os advogadinhos de porta de cadeia ganham milhares de reais para poder defender os mais pobres ou os golpistas pequenos também. Só para você saber como é que funciona. Então tá aí, mais um preso que não tem nome, irrita-me de uma forma tremenda isso. Jornais que colocam nome, notícias sem nomes, sem partidos, sem cidades, sem grupos do qual faz parte, isso me incomoda muito. Mas está aí, mais um golpista preso, tal qual o faraó do Bitcoin que eu falei agora há pouco, também esse está preso. Tal qual o Vorcaro, que foi para casa mais cedo, mas esse está preso, tá bom? Só para a gente não esquecer disso aqui. Eu coloquei aqui, mas eu acho que não vai dar para vocês verem. Aqui é um meme que está rolando por aí que eu gostei muito, né? O Eduardo Bolsonaro estava reclamando que o pai dele estava sob tortura dentro da sala de Estado na Superintendência da Polícia Federal de Brasília. E aí ele coloca, estão mantendo meu pai como... o que estão fazendo com meu pai é tortura. Só que a gente precisa lembrar, e aí não vai aparecer para vocês, mas eu queria lembrar... Eu sou a favor da tortura, disse o nosso grande filósofo, né, o Bolsonaro, só para você entender. Teu cu, Diego, babaca, trouxa, babacão, trouxão, estúpido. Deixa eu tirar uma besta daqui. Pelo jeito ele está tão acostumado que a pessoa de esquerda faz isso que ele acha que é a mesma coisa. Então eu queria terminar com essa história aqui hoje. E aí, se amanhã eu conseguir levantar um pouco mais cedo, eu faço uma live um pouco mais cedo também aqui durante o dia, antes de trabalhar, porque eu trabalho, né? Infelizmente. Fala, Ian, seja bem-vindo, meu camarada. Obrigado, Ian. Então, a gente que trabalha, vários empregos, não consegue pegar férias em todos os empregos, então a gente fica assim, descansa de manhã, trabalha à tarde e à noite, como eu fiz hoje, né? Para poder vir aqui de vez em quando. Então, só para a gente lembrar aqui, então, se o Eduardo Bolsonaro está reclamando disso, parece que ele não consultou o pai, que é a favor, inclusive, de torturas, né? Eu acho que alguém devia ter falado com o Bolsonaro antes de reclamar que o que ele está vivendo lá na Polícia Federal, com um quarto de 20 metros quadrados, com cama bonitinha, limpa, comida que ele está escolhendo, inclusive, né? Com televisão, com ar-condicionado. Gente, o Ustra não ia gostar desse tipo de tortura, não. Parece que o Bolsonaro, que era um dos grandes incentivadores, um dos grandes fãs, né? Parece que não concorda com o Eduardo Bolsonaro, não. Ele era a favor de tortura, falava isso desde a década de 90. Eu lembro disso, quando eu via, uma das primeiras vezes que eu vi o Bolsonaro,
ele falando as besteiras desse tipo na televisão lá no Rio de Janeiro. Eu falei, como é que alguém tem coragem de votar numa porcaria dessa? E até hoje eu não consigo entender. Quase 40 anos depois, 30 anos depois, eu ainda fico olhando e falo, é impossível a gente ter gente tão burra que ainda vota nesse tipo de gente. E um dos meus sogros, eles conhecia bastante o Bolsonaro, parece que serviram juntos no Rio de Janeiro. As duas peças não eram lá grandes coisas não, né? Então, já viu como é que funciona esses grupinhos aí. Então, para não dizer que eu não falei das flores, se estão fazendo isso, estão torturando o pai dele, parece que o pai dele é a favor de tortura. Então, talvez esteja gostando, inclusive, né? Parece que as coisas aqui são meio contraditórias nessa família sempre. A rachadinha era discutida pelo Bolsonaro, que não acreditava que as pessoas, de que todo mundo devia ser preso porque roubou, porque não sei o quê, mas quando é rachadinha com eles, quando o roubo é com eles, tudo bem, parece que fica numa boa. É uma contradição em pessoa essa gente aí, né? Só pra gente lembrar disso aqui. Não podemos esquecer que essas pessoas estão sempre tentando ludibriar os idiotas, né? E conseguem. Tem muitos idiotas que são ludibriados por aí. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de, sabe, capitalismo. Eu queria falar de capitalismo, mas falar de capitalismo aqui com uma possibilidade de, dentro dele, a gente conseguir eliminar um pouquinho das suas discrepâncias, das suas inconsistências, né? Eu estou falando disso aqui porque algumas pessoas estão reclamando. Esses dias eu vi um cara reclamando aí, um react de um vídeo, um cara falando, olha que nós não conseguimos mais empregados. Sim, vocês não vão conseguir mais empregados. Sim, as pessoas não vivem de Bolsa Família, com R$600 para uma mãe, uma família, 1.200 chegando com a mãe e mais de um filho. Não, as pessoas não conseguem viver com isso. E sim, o Bolsa Família é essencial para que essas pessoas não tenham essa situação de pobreza extrema, de miséria extrema, né? E eu acho que é legal isso aqui. Hoje, nós sempre falamos isso, tem vários vídeos falando isso aqui, desde os primeiros momentos que eu entrei nessa plataforma, nas outras também, que a única forma do trabalhador ter poder de barganha é quando o desemprego está muito baixo, que é o que aconteceu agora, 5,4% de desemprego no último trimestre. O bom velhinho, pelo jeito, resolveu chegar mais cedo. Eu não estou falando Papai Noel porque eu não acredito, estou falando do Lula. O Lula conseguiu, de uma hora para outra, com algumas políticas, como buscando o mercado, essa questão toda, ficou muito mais importante agora a gente talvez conseguir convencer os trabalhadores de que esse desemprego, esse 5,4%, também aumentou sua renda. Né? A gente está falando em torno de 11%, 12% talvez nos últimos 2 anos, foi um aumento da renda real. Ou seja, as empresas estão buscando agora desenvolver políticas salariais melhores para a gente. Isso muda tudo completamente as coisas. Por que eu estou falando isso? As empresas vão começar a oferecer mais benefícios. Aquele vale-refeição que era R$200 vai passar para 300, 400. Aquele vale-alimentação talvez aumente. Por quê? Porque ele precisa segurar agora os trabalhadores mais qualificados da empresa deles. Os caras estão reclamando que é impossível conseguir pessoas aqui. Só que os caras querem pagar o salário mínimo para um cara que tem família. Se a molecada que está entrando no mercado de trabalho agora não quer receber mais salário mínimo, imagina um pai de família. O cara está começando a trabalhar, está dentro da casa do pai dele, tem 17, 18 anos, e ele está reclamando que ganha R$1.500, R$1.600. O pai de família não vai conseguir sobreviver com isso. Sobrevive, mas tem que largar, tem que abrir mão de um monte de coisa. E aí a gente precisa levar isso em consideração, né? Com um baixo índice de desemprego, então as empresas estão disputando os trabalhadores, inclusive recorrendo a freelancers. Então, a CLT, que 2017 mudou, que é um atraso para o trabalhador, mas vai permitir que essas empresas também continuem mantendo talvez uma certa quantidade de pessoas trabalhando para ela com freelancers, ou seja, com trabalho intermitente. E isso pode acontecer. Elas pensaram que usar isso de uma forma muito mais profunda para tirar mais direitos do trabalhador, só que voltou o governo do Lula e parece que não está deixando acontecer desse jeito.
O governo Bolsonaro nós tivemos 14,7% de desemprego, chegamos a 9, um pouco, 9,5% mais ou menos no final do governo dele, e a gente tinha uma quantidade enorme de pessoas desempregadas e, consequentemente, as empresas poderiam pagar o que quisessem, que as pessoas iam desesperadas aceitarem, porque precisam comer, precisam pagar suas contas, precisam pagar aluguel. Agora, veja, hoje está 5,4%. A maioria das pessoas mais qualificadas estão empregadas, né? A maioria é cachapante. Então vai ficar o quê? Vai ficar que as pessoas estão entrando no mercado, vai ficar um pouco desses qualificados que vão poder escolher talvez, né? Dependendo das competências que ele tiver, vai poder escolher talvez para a empresa que ele vai, e aí a partir daí a briga fica melhor. O trabalhador agora não precisa nem ficar fazendo greves, muitas vezes que seria interessante a gente voltar, inclusive, fazer greves, não estou falando que não é interessante, não é importante, mas não precisa nem fazer a greve para poder ter o empresário agora correndo atrás dele, porque esse empresário que achava que podia esfolar o trabalhador, não estou falando só do pequeno empresário, estou falando dos empresários de forma geral, que, no final do ano, eu vou comprar mais um apartamento, eu vou comprar mais um não sei o quê, dos pequenos, né? E os grandes que, como disse o Barsi aí, né? O Bate, que tem, que ganha quase 1 bilhão, quase um bilhão por ano, né? Ele fala que ganha mais ou menos 1.200.000 por dia, investindo, esses caras não vão encontrar mais mão de obra especializada, sem pagar muito bem, muito caro para as pessoas. Vai ter que dividir esse lucro aí, né? Com esse lucro dividido, as pessoas vão conseguir pagar suas contas, comer melhor e desenvolver melhor sua vida, pagar uma escola melhor para o seu filho. E os empresários vão ter mão de obra lá para o futuro mais qualificada, seus filhos dessas pessoas que estão hoje, só que não é assim que pensa a nossa classe de empresários. Eu não estou falando só dos grandes empresários, não, dos médios empresários e até alguns pequenos pensam assim também. Eles acham que tem que esfolar o máximo possível o trabalhador, que não tem que dar nenhuma vantagem para ele que se vire para educar os filhos nas escolas públicas e que os filhos dele que se virem para poder sobreviver depois, mas depois, daqui a 10, 15 anos, quando o filho desses caras estiver entrando no mercado, não tem capacitação nenhuma, vai ter que, vão continuar ganhando pouco, né? Vão continuar trazendo essa ideia de que o mundo é dos empresários e os pobres que se virem nesse sentido. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de capitalismo, a gente está falando disso. Então, 5,4% de desemprego é um desemprego que traz para o trabalhador vantagens em relação às suas negociações, em relação às suas questões salariais, de benefícios e assim por diante. Como boa parte dos benefícios no país são bancados pelo Estado, gente, vocês não acreditam nisso, né? O cara que paga seu vale-refeição, ele não simplesmente tira do lucro dele, não, que é mentira. Ele só faz isso porque ele tem como recolher isso, ou tem como se isentar lá no imposto de renda da empresa. Pois é fácil quando o Estado banca tudo, né? Aí o Estado malvadão, que eles querem destruir para a gente que é pobre, mas para quem é rico, o Estado malvadão tem bolsa para tudo, bolsa banqueiro, bolsa empresário, bolsa agro e assim por diante, e não é pouco dinheiro não. Enquanto o nosso são alguns centavinhos, alguns reaisinhos, os bolsas ricos são bilhões e bilhões saindo do nosso bolso, né? Ô Macaquito, eu gosto do Geraldo Vandré, mas eu não sei muito da vida dele não. Eu acho que o Geraldo, o que eu conheço mais dele é um pouco do que ele vivenciou na ditadura, mas mais ainda sobre a questão da forma com que ele cantava, né, o que estava acontecendo, e a música dele que fala pra gente pesadamente da ditadura, né? Richard, que o Adilson está me chamando, não sei se eu não entendi muito bem o que é esse co-host aqui não. Batalha, ele está chamando para batalha, eu não sei o que é isso, Adilson. Então nem sei, nem tem como te ajudar não, mano. Então, gente, eu vou deixar vocês por enquanto, eu
Gostaria muito de agradecer vocês por aqui. Ian, obrigado por estar por aqui, meu camarada. Eu abri hoje porque hoje eu tive um pouco, saí uma aula mais cedo do trampo, né? Mas eu tenho tido pouquíssimo tempo à noite, né? Quase nunca. Mas eu espero vir por aqui mais vezes. Estou de férias aí a partir de 17, provavelmente eu já fico livre. As madrugadas de vez em quando tá por aqui, pelo menos até o final do ano, né? Obrigado, Ian, de novo. Obrigado por tudo. Obrigado, Lúcia. Obrigado por estar por aqui. Obrigado, gente. Abraço a todos. Vejo vocês em breve.